Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se assente adorando a Deus. Eu quero agradecer à irmã Marília, é isso mesmo? Cadê ela? Marília, cadê tu? Será que o Senhor voltou e levou só a Marília? Faz isso com a gente não, Jesus. Brincadeiras, mas eu quero deixar minha gratidão à irmã Marília. Ela disse para mim bem assim: nossa, irmão, você não sabe a luta. Eu falei: não, se não tiver luta, nem me convida não, que não presta não. Para prestar o negócio, o inimigo sempre vai se levantar. Você vê que Jesus ia fazer um trabalho extraordinário lá em Gadara. Ia libertar um homem e fazer dele um pregador de 10 cidades. No meio do caminho, uma tempestade se levantou terrivelmente. É sempre assim, se o negócio vai ser forte, a tempestade vem, mas não tem tempestade que pare Jesus. Glória a Deus. O que ele tem que fazer, ele faz. Então, quando há luta, há dificuldade, é sinal que o negócio vai ser bom. Olha só, irmãos, o texto que ora nós acabamos de ler é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. No meu ponto de vista, entre as parábolas que Jesus contou, no meu ponto de vista, esta é a mais conhecida. Obviamente, você já ouviu canções dentro desse texto. Obviamente, você já viu seu pastor dando uma doutrina usando como base esse texto. Obviamente, você leu algum livro com base nesse texto. Obviamente, você viu diversos pregadores pregar dentro desse texto. E foi em diversos congressos ou vigília como essa que tem como base esse texto como tema. Então é um texto de fato conhecido de todos os irmãos. Todos os irmãos têm conhecimento, se não tinham, tiveram agora após a leitura. Mas é um texto de fácil entendimento, é um texto muito edificante e relevante para a igreja, e eu quero falar um pouquinho sobre ele. Por quê? Jesus inicia essa parábola dizendo que o reino dos céus é semelhante a 10 moças virgens. 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas. A Bíblia diz que as prudentes, elas levam azeite em suas vasilhas e também em suas lâmpadas. As loucas até levam azeite, mas somente em suas lâmpadas. E a Bíblia diz que, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito. Aí vem o noivo, e todas elas acordaram. Eu quero destacar uma coisa importante: todas elas dormiram e todas elas acordaram. A Bíblia tem um texto extraordinário que diz: desperta, ó tu que dormes, né? Levantai-vos, ó vós mulheres que estáis em repouso. A Bíblia tem alguns textos que nos faz ter um entendimento que nós precisamos despertar do sono. E se somente as loucas tivessem dormido, seria até melhor para a gente pregar. Que a gente ia dizer: não faça como as loucas que dormem. Mas não, as prudentes também dormiram, também passaram pelo período do sono. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Elas dormiram, mas agora elas despertaram. Elas dormiram, mas agora elas acordaram. E o grito era: aí vem o noivo. Quando as loucas acordam e percebem que as lâmpadas estão se apagando, porque elas foram loucas, não foram prudentes, não se precaveram, não se prepararam, agora elas olham para as prudentes que estão pegando ali as suas reservas, suas vasilhas, e repondo o azeite em suas lâmpadas para elas não apagarem, e elas dizem: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Aí as prudentes olham e dizem: olha, tem um mercado de compra e venda aí, que vocês podem ir lá e comprar, mas o nosso a gente não comprou.
O nosso a gente não pagou. O nosso a gente não comprou ingresso em área VIP para ter. O nosso foi conquistado no joelho. O nosso foi direto da... Então não tem como. E outra, se a gente der do nosso, falta para nós e falta para vocês. Procura a turma que vende aí, vão lá e compre. Elas foram comprar. Nesse período, as prudentes entram para dentro e a Bíblia diz que fechou-se a porta. E as loucas vêm agora gritando: abre-nos a porta, Senhor. E o Senhor vai dizer a elas: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não tenho negócio com vocês. Eu não sei nem quem é vocês. Então, e elas ficam em desespero. Aí a Bíblia nos dá uma palavra de alerta: portanto, vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E pelos sinais que nós estamos vendo, a qualquer momento, embora ninguém saiba o dia nem a hora, mas eu quero crer que a qualquer momento a trombeta vai tocar e a igreja será arrebatada. A Bíblia diz: quando verdes a figueira florescer, não entendem vocês que ela está perto de dar frutos? Assim sois vós, quando verem esses sinais, sabeis que está perto a vinda do Filho do Homem. E Jesus falava direto para Israel. Israel é o relógio do mundo. Israel é a figueira que floresce. E Israel ficou desativada durante um bom tempo. É tanto que quando Daniel Berg e Gunnar Wingre receberam uma palavra profética que tinha uma cidade chamada Belém, para eles virem fazer a obra missionária, quando eles olham no mapa, só existia 2 Belém no mundo, e uma estava desativada, que era Belém de Israel. Estava desativada, Belém de Judá. E uma estava ativada, que é Belém do Pará, no Brasil. Então eles vieram para o Pará. Israel volta a ser nação em 1948, quando houve uma reunião mundial e o voto de Minerva, o último voto que decidiria se Israel volta a ser nação ou não, foi de Oswaldo Aranha, um brasileiro, um voto até que a ex-presidenta Dilma queria, porque queria anular. Eu não sei por que esse povo tem tanta raiva de Israel. Na verdade, né, Adolf Hitler, Mussolini, todo ditador tem ódio de Israel, né? O sonho de Satanás, do anticristo, a maior batalha do anticristo vai ser destruir Israel. Por quê? Porque Israel é um povo de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, que se estendeu a Isaac e a Jacó, e essa aliança é inquebrável. Deus tem um negócio com Israel, e glória a Deus por isso, né? Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quando os acontecimentos, você pode ver qualquer coisa, Israel, irmãos, é bem menor que o Goiás, para você ter uma ideia. O país de Israel é bem menor que o Goiás. Qualquer coisinha que acontece em Israel gera alvoroço mundial. Por quê? Porque Israel é o relógio do mundo. E as guerras, os rumores de guerra, essas coisas que têm acontecido, quando envolvem a Israel, é para a igreja estar alerta, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar e o nome do Senhor será glorificado, e a igreja precisa estar preparada. Mas compreendam-me, olha só, vamos pensar um pouquinho aqui. Primeiro, todas elas se preparam para uma missão. Que missão é essa? Encontrar-se com o noivo. Todas elas almejam o encontro. Qualquer pessoa que você perguntar para ela: e aí, você vai para o céu? Ela diz: é claro que vou, estou indo para lá, estou aguardando a minha chegada lá. Qualquer pessoa que morre, o que as pessoas falam? Que Deus a tenha em um bom lugar lá no céu. Mas a gente sabe que o céu é tomado por esforço. Não é qualquer um que herdará o reino de Deus. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros,
os idólatras, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os ímpios, aleluia, ficarão de fora. Os profanos, os imorais, os devassos, os que cometem a glutonaria, ficarão de fora do reino de Deus. Agora os pecadores, arrependidos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, estes entrarão no céu. Mas olha, todas têm o mesmo objetivo: encontrar-se com o noivo. Todas se caracterizam como virgem, porque a moça ser virgem dá uma ideia de pureza, né? Então a igreja de Cristo, ela tem aí uma simbologia de uma moça virgem, porque é uma igreja pura. Uma virgem não peca, pregador? Peca. Uma virgem não sente desejos? Sente desejos. Uma virgem não passa pela concupiscência? Passa pela concupiscência, sim. E o que caracteriza essa virgem ser pura não é a ideia de não pecar. Até porque o próprio Jesus, ele conta sobre um homem que, quando vai orar, começa a falar de seus pecados. Senhor, eu sou um pecador, sou um miserável, tenho misericórdia de mim, eu erro, eu peco, sou falho. Já do outro lado, o fariseu se orgulhava: Senhor, sou santo, jejum tantas vezes por dia, sou isso e aquilo e tal. Quem saiu justificado? Disse Jesus. O fariseu que se orgulhava da sua santidade, ou o pecador que confessava os seus pecados? O pecador que confessava os seus pecados. Eu ainda hoje dizia a um amigo meu: um lado difícil de ser pregador é que as pessoas querem que você seja um anjo. Há uma ideia que o pregador não peca, há uma ideia que o pregador não erra, há uma ideia que o pregador, o pastor, irmão, o pastor mais santo que você conhece, se você passar 24 horas com ele, você vai dizer: ele também peca. Ele é igualzinho eu pensei que esse homem, essa mulher não pecava. E como dizia José Carlos de Lima em uma de suas doutrinas, torneira arrochada demais tem vazamento. Quando você vê alguém que arrota a santidade demais, que se acha um imperador gospel, né? O Superman pentecostal, ele não peca, ele não comete pecado, mas julga e aponta todo mundo, irmão, tenha o pé atrás. Aleluia. Agora, quando você vê alguém que prega a verdade, porque a verdade deve ser pregada, mas o único que não pecou foi a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista, a mensagem dele era: arrependei-vos, 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 arrependei-vos. Mas ele entendia que ele não tirava pecado de ninguém. Mas quando Cristo entrou no cenário, ele disse: eis aí o Cordeiro. Eu não tiro o pecado, eu prego para arrependimento de pecado, mas quem tira o pecado é Cristo, porque só pode arrancar o pecado de alguém quem nunca pecou. E essa pessoa é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ali tinha 10 moças virgens. Dá uma ideia de pureza. E sim, essa pureza não é por méritos próprios. Oh glória, é a graça que nos alcançou. Sabe por que tem gente que se julga ser melhor do que os outros? Uma vez, na época daquele rapaz, o Lázaro, não defendo os crimes dele. Aquele rapaz esteve em uma igreja, segundo relatos da própria esposa dele, e Deus tomou um profeta e disse: não faça aquilo que Satanás colocou no seu coração, porque o inimigo quer destruir sua vida. E ele não deu ouvido à voz de Deus,
e deu no que deu. Mas ainda no auge da perseguição dele, eu lembro que eu via crentes: tomara que a polícia pegue logo esse infeliz e mate ele. Eu falava: tu se julga melhor do que ele? Claro, eu jamais cometeria as atrocidades que ele cometeu. Eu falei: só por um motivo: a graça que te alcançou. Porque senão tu seria bem pior do que ele. E aquele cara nem era esse periculoso todo que a mídia implantou, não. Se você andar em qualquer favela aí do Brasil, você encontra uns menor bem pior do que aquele rapaz. Mas como a mídia estava em cima, fazendo aquele auê todo, né? Ele cometeu os crimes e infelizmente o salário do pecado é a morte. Bom que haja arrependimento. Não estou aqui defendendo ele, eu só estou aqui dizendo que nenhum de nós aqui pode se julgar melhor do que ele. Só estamos aqui pela graça de Deus que nos alcançou. Se não for o Senhor, diz a Bíblia, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Então é sobre a graça, é sobre Cristo. Em Cristo Jesus nós somos justificados. Oh glória, e o justo viverá pela fé. Porque a justiça de Cristo foi imputada em nós. Não merecíamos, mas Ele subiu à cruz, Ele foi ao Calvário, Ele não retrocedeu. E o sangue que foi derramado lá purificou a nossa consciência. O sangue que foi derramado lá quebrou as maldições. O sangue que foi derramado lá apagou os nossos pecados. O sangue que foi derramado lá é a porta do novo e vivo caminho que nos faz entrar no Santo dos Santos. O sangue que foi derramado lá, aleluia, é o que nos garante o céu. Já dizia Martinho Lutero: quando eu olho para mim mesmo, não vejo condições nenhuma de ser salvo, mas quando eu olho para Jesus, não vejo condições nenhuma de ir pro inferno. Aleluia, porque é a misericórdia e a graça. O que é misericórdia? Aula básica de escola bíblica dominical. O que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. O salmista disse o quê? Em pecado nos concedeu a minha mãe. Então nós herdamos a natureza caída de Adão. Merecíamos, estávamos destinados à condenação. Até porque o negócio de salvação era só com os judeus. Ainda bem que eles rejeitaram e a porta se abriu para os gentios, que somos nós. Não mereceu, mas Jesus, com a sua misericórdia, a gente merecia o inferno, lago de fogo, tormento eterno. Mas Jesus, com sua misericórdia, não nos deu o que a gente merecia. E com sua graça, Ele nos deu aquilo que a gente não merecia. Oh glória! Nós somos salvos pela graça. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Não merecemos a comida que comemos hoje, mas pela sua graça Ele nos deu. Não merecemos a família que temos, mas por sua graça Ele nos deu. Não merecemos a salvação, mas por sua graça estamos aqui adorando. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas eu não quero me deter sobre isso. Todas elas estão indo para o mesmo objetivo. Todas elas querem se encontrar com o noivo. Mas 5 delas eram prudentes e 5 loucas. A Bíblia diz que nós temos que ser humilde como as pombas, mansos como a pomba e prudentes como a serpente. Nessa ocasião, nós vamos ver a prudência dela, ok? Quando você é prudente, você é precavido. Você se prepara. Você não é um tipo de pessoa que gosta de ser pego de surpresa. Então o que você faz? Você age com prudência. Eu não vou fazer além, como diz lá no meu Nordeste, colocar o carro na frente dos bois. Não, eu tenho que ser prudente. Eu tenho que saber, eu tenho que pensar, eu tenho que calcular o que eu vou gastar para depois eu não ficar devendo. Daqui a pouco o crente está pegando dinheiro com a agiota, daqui a pouco está... Então ele é prudente, ele não vai gastar além, porque tem gente que é imprudente. Ela ganha R$600 por mês, a bolsa dela vale 1.000, isso é imprudência.
vive devendo os mascate. Da mesma forma, outras pessoas que não ganham tanto, mas o importante é ter todos os iPhones lançamento que aparece. Ele já vai lá e mete faz uma dívida e vive devendo, e vive às vezes sem dormir. Ele é imprudente. Eu estou dando casos aqui de prudência. Nesse caso aqui, a prudência delas foi: olha, o caminho pode até ser curto até lá, mas mesmo assim é bom a gente ser prudente. Bora levar azeite nas vasilhas. Por quê? Vai que acaba antes de chegar lá. Ou vai que a gente tropeça, cai e derruba o que tem. Vai precisar repor. Vamos ser prudentes, porque nós precisamos chegar lá. As loucas não. O azeite daqui já basta. É bem ali, já já a gente chega. A gente vai chegar lá de qualquer jeito mesmo. Para que carregar um peso extra? E o erro de muita gente, eu vou começar a pregar agora, é achar que vai chegar lá de qualquer jeito. Porque hoje tem evangelho de todos os tipos. E não é esse, eu sou crente do meu jeito, então não espere morar no céu. Porque Jesus disse: quem crê em mim do seu jeito. É assim? Não. Como diz as Escrituras. Não é do meu jeito, é como a Bíblia. E tem vários tipos de evangelhos que não tem nada a ver com o que está na Bíblia sendo pregado, anunciado por aí, e as pessoas estão abraçando, estão amando, estão pegando para si. Mas o apóstolo Paulo disse que ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho além do que está escrito, seja anátema, seja amaldiçoado, seja rejeitado pela igreja. Mas tem muita gente: não, eu vou chegar no céu de qualquer jeito. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Em algumas palavras, não vos conformeis com este século. Aleluia. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas há uma igreja moderna conformada com isso. Estão tão conformados que não tem mais a graça, não tem mais a presença, não tem mais a essência. Aí o que eles fazem? Não tem um mover espiritual, então tem que movimentar a carne. Aí criam carnavais gospel, funks gospel, baladas gospel, festinhas gospel. E eu falo com toda a propriedade: Jesus não está nisso. Aleluia. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá da Umbanda, que são lá do Pelourinho, que são lá do baile funk. Não, buscai as coisas que são do alto. E isso não é religiosidade. O crente, ele precisa não só fugir do mal, mas da aparência do mal. No céu não entra de qualquer jeito. Apesar que os carpinteiros da atualidade estão fazendo portas larguíssimas aí, né? Liberam tudo menos o dízimo e a oferta, mas o resto eles estão liberando. O importante é encher a igreja, é encher a casa. Mas a porta que o carpinteiro de Nazaré fez é estreita, continua estreita, não foi reformada, não será reformada. E para entrar no céu tem que passar por ela. É a crucificação da carne. Somos pecadores, falhos. Olha de onde Jesus nos arrancou. Para mim, o maior testemunho que alguém pode contar é: nasci crente, fui criança crente, adolescente crente, jovem crente, casei crente, sou crente, vou para o céu crente. Para mim, o maior testemunho que alguém pode contar é esse. Se você está tendo a oportunidade de contar esse testemunho, pelo amor de Deus, fica crente até Jesus voltar. Mas a maioria de nós não prestava, não valia nada. A missionária Valdilene, uma amiga minha lá do Maranhão, ela disse: se Jesus fosse cantar uma música do mundo para mim, era: você não vale nada, mas eu gosto de você.
Foi o que o varão disse aqui, que Jesus disse, você não vale nada. E é verdade, irmão. Se a gente bem se atentasse, irmão. Eu tenho dificuldade, pastor, com algumas músicas evangélicas. Quando começam a cantar elas na igreja, eu procuro pensar em outra coisa. Porque se você se concentrar demais em algumas canções que estão sendo cantadas, você grita, louvado seja eu! Porque são totalmente destinadas ao homem, ao ego humano, para inflar o ego humano. E a grande verdade é que não somos nada, mas Ele é tudo. Aleluia. Importa que a gente diminua e que Ele cresça. Isso sim é evangelho. Somos totalmente dependentes, carentes. Então no céu não entra de qualquer jeito. Se mentimos, temos que abandonar a mentira. Se sensualizávamos, tem que abandonar a sensualidade. Porque tem gente, irmão, uma das coisas mais perigosas é o jogo da sedução. Tem mulher que gosta de brincar com o jogo da sedução, e isso é perigo. Ela gosta de ser cobiçada, porque uma mulher que se diz cristã e usa roupas provocantes, ela gosta do jogo da sedução. Pergunta se o marido dela gosta disso. Não, ele não gosta, né? O marido nenhum quer que a sua mulher ande se expondo, fique se expondo em redes sociais. Mas tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo. Não, ninguém. Então tem mulher que gosta de brincar com o jogo da sedução, ela gosta de ser cobiçada. Mas a mulher, quando ela é prudente, ela tem nojo. Ela age diferente. Ela age com modéstia. E isso aqui, antes que você fale, trouxe um pregador para doutrinar. Não tem nada a ver com usos e costumes. Cada igreja tem seus usos e costumes. Estou falando de prudência. Não é o estilo de roupa. A mulher tem que se vestir bem mesmo, tem que se vestir arrumada, tem que ser lindona. Eu digo isso direto nas minhas pregações, que a Bíblia diz que a mulher, ela tem que se vestir como Sara e outras mulheres se vestiam. Pregador, então eu vou ter que me vestir igual uma velha. Vai pensando que Sara era uma velha feia. Quando Abraão chega no Egito, o que ele diz? Amor, não fale que tu é minha esposa não, porque senão vão me matar para tomar você para eles. Quem é que quer tomar uma velha feia de alguém? Sara era bonitona, mas com elegância, não com sensualidade. A serva de Deus, ela deve ser elegante. E o rapaz também, tem rapaz que brinca com o jogo da sedução também. Porque o cara que veste a calça da irmã dele, porque essas calças arrochadas desse jeito, não é possível que seja dele, é da irmã dele. Ele gosta da cobiça, ele gosta de ser sensual. Mas a sensualidade é um pecado perigoso, que o crente tem que ter modéstia, se vista bem, compre as melhores roupas conforme suas condições, mas seja elegante, não sensual. Amém? Porque no céu é assim. Vou nem falar da mentira, né? Porque o diabo é o pai da mentira. Então no céu não entra de qualquer jeito. O erro das loucas aqui foi pensar, não, a gente vai chegar lá de qualquer jeito. Não vai chegar lá de qualquer jeito. Tem que ter renúncia. Aleluia. É claro que ninguém vai se libertar totalmente. Eu me converti agora, pronto, virei um anjo. Não, se isso acontecer, Jesus te recolhe imediatamente. É uma guerra, e pior do que a guerra de Israel com o Irã, pior do que a guerra da Rússia à Ucrânia, é a guerra de eu e esse corpo velho aqui. Batalha travada, guerra. Se eu fosse Deus, o primeiro que eu matava era eu, irmão. É sério, ainda bem que eu não sou Deus. Ia dar ruim para mim, eu sou ruim demais, eu não presto não. Mas Jesus é tão bom na minha vida, que há 19 anos atrás Ele me salvou.
E de lá para cá são 19 anos, sempre mudando alguma coisinha, sempre melhorando alguma coisinha. E o pior de tudo é que de vez em quando essa natureza velha aqui desperta um lado ruim que a gente nem sabia que tinha. Aí é outra guerra. É uma batalha. Olha, eu fui drogado, fui do crime, da bagaceira mesmo, tudo que você pensar. Não sinto saudade de festa, de nada. Mas não sei se é porque sou nordestino. O tal do forró, irmão, eu não quero estar nem perto, senão começa. Então cada um tem sua guerra, cada um tem sua batalha. Mas Jesus nos ajuda a vencer. Mas existe a diferença do amante do pecado para o pecador arrependido. Tem gente que é profano. O santo não significa que ele não erra. Significa que ele é um pecador arrependido. Ele pode até errar, mas ele não quer errar. Ele não provoca, ele não é amante do erro. Esse é o santo. O profano não. Ele peca, projeta pecados, ele ama o pecado, ele é mau, ele é malvado e ele gosta disso, ele não quer mudança. Você vai ver que Deus mudou o coração de Saul, mas Saul não queria mudança. Então a pessoa mal, a pessoa que vai ser rejeitada por Deus, ela é assim. Deus até tenta com ela, dá oportunidade, mas ela não quer. Mas quem quer, oh glória, ele vai se arrastando, mas ele vai. Oh glória, mante, ore calabaraço, ore bai. A Bíblia diz que tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Tem duas visões aqui, tá? Porque a Bíblia também diz, né? Que só um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Mas peraí, pregador, a Bíblia se contradiz? Em Mateus 25 diz que o esposo tardou. E lá diz, somente um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. É porque na visão das virgens, ele tardou. Ou seja, na nossa visão, ele está tardando. Mas na visão dele, ele não tardará. Ele vai vir na hora certa. Aí elas adormeceram. E foram todas. Eu destaquei isso aqui para mim chegar aqui agora. Todas, tanto as prudentes como as loucas, adormeceram. Quem nunca se perguntou? Quando você lê a história do evangelho aqui no Brasil, não precisa nem pegar o tempo dos avivalistas não. Se você lê só a história do evangelho aqui no Brasil, você vai ver o tanto que os irmãos eram fervorosos. Em 2006, quando eu aceitei Jesus, os cultos que eu achava frio naquela época, eu sinto saudade deles hoje. Quando Deus dava uma revelação em 2006 para uma pessoa, ele tinha dado a mesma revelação para 2, 3. Era comum, por isso que não tinha falha, não tinha erro. As revelações eram muito assertivas. Você via acontecer, você via Jesus batizar com facilidade. Você via nos congressos jovens saírem carregados. Mas hoje, o que a gente vê? Cultos frios, cristãos mornos, crentes que têm até vergonha de glorificar a Deus. Mas por que isso? Porque o sono chegou. Um dia eu perguntei a Deus, por que eu fui fazer parte logo da geração do sono? Por que eu não fiz parte da geração acordada? Eu fiquei tão triste. Há aproximadamente 15 anos atrás eu fui pregar em Curitiba, no Paraná. E quando eu cheguei lá, eu falei ao pastor Alex: nossa, pastor Alex, a Assembleia de Deus aqui ainda é bem originalzona, né? Os cultos fervorosos, que bênção. Ele encheu os olhos de lágrima e disse assim: não, Gabriel, mudou muita coisa. Eu falei: como assim? Ele falou: vou te mostrar o que era a Assembleia de Deus há 20 anos atrás, juntando com os 15, aí 35 anos atrás, né? É isso mesmo? É.
Glória a Deus. Aí ele pegou uma fita, ele colocou, irmão, pensando num alarido de glória, que você se arrepiava todinho. Ele falou, naquela época, Gabriel, o jovem que aceitava Jesus, no próximo domingo, no máximo no segundo domingo, ele já era batizado com o Espírito Santo. Da mesma forma, a irmã que aceitava Jesus, o irmão que aceitava Jesus. Eu falei, como assim? Ele falou, basicamente quase todo mundo era batizado com o Espírito Santo. Eu falei, sério, ele é. O fervor era tão grande que o jovem aceitava Jesus. No decorrer da semana, os outros jovens visitavam, faziam no lá. Você via uma mudança até de roupa imediata. E colocavam ele lá no meio do conjunto. O fogo era tão aceso no meio dos conjuntos que quem estava lá era incendiado também. Mas de um tempo para cá veio esfriando. Ele falou, olha, os diáconos ficavam na porta, não caía gente endemoniada dentro da igreja, manifestava na porta. E eu já vi vários irmãos antigão falar sobre isso, e era verdade, né? Para você ver o nível de unção que era naquela época. Havia um temor até de tocar na ceia. Os cultos eram avivados, fervorosos. Mas de um tempo para cá foi esfriando. E o sono chegou. E a gente fica triste, né? E detalhe, é no sono que o maligno vem e implanta o joio. Hoje virou moda páginas de fofoca. Eu aconselho você não seguir elas, nem compartilhar a queda dos outros, porque isso só vai trazer escândalo e fechar a porta para os ímpios virem para a igreja. Mas virou moda exposição de pastores que erraram, de pastores que pecaram, de pastores que caíram. Aí o que as pessoas fazem? Colocam essas pessoas que estão sendo expostas como se eles fossem os representantes da igreja. Aí o que o pessoal fala? Pastor é tudo ladrão, pastor é tudo safado, me desculpa a expressão, pastor é tudo. E começa, por quê? Por causa dessas exposições. Mas isso é verdade? Todo pastor é pilantra? Não é. Todo pastor é ladrão? Não. Estão querendo pegar um grupo que não chega a 200 pessoas para colocar como representantes da igreja. Só de Assembleias de Deus, fora as outras denominações, só de Assembleias de Deus no Brasil tem mais de 1 milhão de templos. Mais de 1 milhão de templos. Aí querem pegar um grupo de no máximo 200 pessoas que escandalizaram para colocar eles como representantes. Só aqui tem mais pessoas que me representam do que as que estão sendo expostas aí em sites de fofoca. Detalhe, a igreja cresceu demais. E crescendo o trigo, cresce também o joio. E o joio foi plantado no sono da igreja. A igreja teve sono, esfriou. O diabo está pegando pesado. Os reformodas estão assumindo os nossos púlpitos. Está cheio de reformoda infiltrado no meio dos pentecostais. Não acreditam nos dons espirituais, não acreditam no Espírito Santo, não acreditam nas coisas de Deus, e estão fazendo muitas pessoas desacreditarem. Essas pessoas são enviadas do diabo, eu não tenho dúvida. Não estou falando aqui dos reformados, eu estou falando dos reformodas, que leram um livrozinho de não sei quem, assistiram um videozinho no YouTube, agora ficam dizendo, os dons cessaram, não há mais atualidade, os dons do Espírito Santo. Isso é mentira. É isso que eles querem que a gente acredite, porque se a gente não acreditar nos dons, eles não serão fluentes na igreja, porque os sinais seguirão os que creem. Mas nós que somos pregadores pentecostais, nós temos que começar a partir para cima e dizer para a igreja, os dons estão em evidência sim. Aleluia. Os dons vocais são 3: língua, profecia e interpretação de língua. Eles estão atuais. Estão dizendo por aí que as línguas estranhas que os pentecostais falam é coisa da cabeça deles. Não é.
Não é. E sabe qual é a defesa deles? Lá em Atos 2, eles falaram partos, medos, elamitas. Quem disse que eles falaram partos, medos, elamitas, prosélitos? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem ouviu eles falarem, ouviram eles falando partos, medos, elamitas. Por quê? Ali o Senhor estava dando a interpretação para quem estava ouvindo, para ele ser salvo, para ele entender das maravilhas de Deus. E eu acredito friamente nisso. Por quê? Porque a defesa deles não é que a língua era para que pessoas de outros idiomas entendessem o Evangelho, entendessem a palavra. Mas lá em Éfeso, quando Paulo chega, que ele impõe as mãos sobre os 12 e eles falam em línguas, eles precisavam falar outro idioma para Paulo entender? Eles precisavam falar outra língua para eles lá se entenderem? Não. Lá na casa de Cornélio, Pedro está pregando, está todo mundo entendendo. Precisava alguém ali ser batizado e falar em outra língua para outra pessoa entender? Não. Ou seja, o dom de línguas, Paulo diz: aquele que fala em línguas não fala aos homens, porque ninguém entende. Em espírito fala de mistérios. Aleluia. Quem ora em línguas, ore para que também interprete. Aí o que acontece? Estava uma bagunça na igreja de Corinto. Por quê? Eu vou te explicar o que acontecia em Corinto. Eu estou pregando aqui, aí alguém levantava ali: terra, manto, raio, falando em língua, atrapalhando. Um estava profetizando aqui, e o outro falando em língua aqui, outro falando mais alto. Queriam mostrar dons, queriam mostrar espiritualidade. Aí Paulo agora vai tratar da situação. Aí ele escreve: olha, esperai uns pelos outros e tal. Ele vai falando aquele. Aí Paulo sabia que os reformados iam chegar e iriam o quê? Proibir as línguas. O que Paulo deixa escrito? Não proibais o falar em línguas. Eu quero mandar um recado para os reformados, e a igreja está comigo. Não proibais o falar em línguas. Somos pentecostais, falaremos em línguas, se assim o Espírito Santo nos conceder. Entre a opinião deles e a Bíblia, eu fico com a Bíblia. Acabou. Aleluia. Mas eles querem que a gente não acredite. Eles querem também que a gente não acredite nos dons de milagre, né? Que é os dons de curar, os dons de maravilha e o dom da fé. A fé é capaz de fazer Lázaro ressuscitar depois de 4 dias. Quem não tem um braço, crescer um braço, um monte sair. Que são os dons de milagre. Os 3 de milagre: dons de curar, dons de maravilha e os dons da fé. Agora os que ele está jogando pesados, anos reformados, para dizer que os dons cessaram, é para a gente não acreditar nos dons de revelação. Porque o diabo ganha, a trindade satânica ganha demais se a gente não crê neles. Mas eu creio, e quero que você saia daqui sem um pingo de dúvida que eles existem. Quais são os dons de revelação? Primeiro, a palavra da sabedoria. Oh glória. Segundo, a palavra da ciência. E todos andam em conjunto, tá? A palavra da ciência. Você já viu aqueles pregadores? Eu fiquei sabendo que esse pregador que está atrás de mim é desse jeito, que Deus traz alusão à ciência daquilo que está oculto. Pois é a palavra da ciência. Revelações sobrenaturais, aquilo que só eu e Deus sabe. Não é essas palhaçadas que estão por aí, não. Pessoas revelando por aplicativo. Não. Eu estou falando de revelações profundas aqui. A palavra da ciência é a ciência daquilo que está oculto, a ciência daquilo que vai acontecer, a ciência é a palavra da ciência que é usada em conjunto, que pode ser usada junto com o dom de profecia e etc. A profecia pode ser usada com os dons de curar, com o dom de... Ambos os dons trabalham juntos. E
Eu falei 2, né? A palavra da sabedoria são os dons de revelação. A palavra da ciência, que é a ciência daquilo que está oculto. E o último, o mais terrível, esse o diabo quer, porque quer que a gente não acredite nos dons, para esse não se manifestar. Qual? Discernimento de espírito. Porque se a igreja não tem discernimento de espírito, ela não discerne o falso profeta, ela não discerne a besta, ela não vai discernir o anticristo. Mas a igreja de Cristo, eu quero liberar uma palavra profética, nós cremos nos dons espirituais. O problema de a gente não ver tanto a manifestação deles é por causa do sono. Mas o sono não anula a intimidade, a comunhão e o mover de Deus. Por quê? Cantares de Salomão diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava, eis aí a voz do meu amado. A igreja pode até estar passando por um momento de sono, mas ela não perdeu o contato, ela não perdeu a conexão, ela ainda tem intimidade. Camancho, ela é probando que passia, ela é baracandarabia dorebaia, ela é bracala chorebaia. Oh glória! A igreja nasceu no fogo e vai ser arrebatada no fogo. A igreja nasceu na glória e vai ser arrebatada na glória. Não vai parar. No dia que eu perguntei a Jesus, por que é, Jesus, que eu fui nascer logo no período do sono da igreja, o Senhor falou comigo: leia Mateus 25. Eu li. Aí o Senhor falou comigo: leia de novo. Eu li. Tu ainda não entendeu? Eu falei: não, leia de novo. Eu fui lendo, e ficou aquela voz do Espírito na mente: leia de novo até tu entender. Leia de novo até tu entender. Leia de novo até tu entender. Até que eu entendi. Passaremos pelo sono? Sim. Mas antes de encontrar com o noivo, a gente acorda. Amante, orebaia. Ela é bacante, orebácia. Vai haver um despertamento antes do encontro. Vai haver um despertamento antes da entrada do céu. Vai haver um despertamento, mas esse despertamento ocorre quando a gente parar de pregar história de carochinha, quando a gente parar de cantar coisas para inflar o ego humano. Esse despertamento só acontece quando o pregador voltar a gritar: aí vem o noivo. Quando voltarmos a pregar que Jesus está voltando, cantar que Jesus está voltando, a igreja despertará. Sabe aquela mensagem que dava medo? Pois é, precisamos voltar a pregar ela. A gente pregador, principalmente pregador pentecostal brasileiro, o povo acha que a gente é que traz fogo. Não, pregador não traz fogo, ele traz mais lenha. A igreja que não está pegando fogo, ela não deve nem trazer um pregador de fora. Não se faz festa para avivar a igreja, se faz festa para celebrar o avivamento que a igreja está vivendo. Mas tem gente terceirizando. Não, o pregador não é avivar, ele não traz, ele vem somar, ele vem compartilhar o pão que aqui já tem. Porque ser avivado, marchar, pular, dar glória com um pregador de fora, cantor de fora é fácil, mas isso não caracteriza você ser avivado. Eu vou saber se você é avivado é se tu comparece na doutrina, com teu pastor ensinando, na escola bíblica, com teu pastor ensinando, no culto de oração da tua igreja. Ser avivado com um pregador em festa é fácil demais, está cheio de gente avivada desse jeito. Mas o avivamento é pós-festa, é permanente. Oh glória! Porque quando você ora, disse um grande pensador, pedindo, você tem fé.
quando você ora agradecendo pelo que você recebeu, você tem gratidão. Quando você ora continuamente, você tem intimidade. E Deus está buscando uma igreja íntima. Tem um grito que vai despertar a igreja. É quando os temas de congresso voltar a ser: nossa esperança é sua vinda, aí vem o noivo, desperta tu que dorme, Jesus está às portas. Quando os pregadores voltar a pregar a velha mensagem da cruz. Porque hoje nós somos basicamente forçados a pregar uma mensagem emocionante. Nessa surge rios de heresia, porque querem trazer algo novo, e não precisamos trazer algo novo. A Bíblia por si só, ela é renovo todo momento. Mas querem enfeitar a Bíblia, querem enfeitar a palavra. Aí surge rios de... Não precisamos disso. A mensagem é a mensagem. Pregue a palavra e ela por si só, ela faz o que tem que fazer. É igual quando eu vejo pregador apelando, belisca ele até ele dar glória, sacode ele até ele dar aleluia, puxa o cabelo dela até ela glorificar. Irmão, isso é coisa de pregador frouxo. Pregue a palavra, ela produz glória e aleluia. Quem gosta da palavra vai glorificar, e se não glorificar, as pedras glorificam. Isso é muito sério. Mas olha, Esdras pregou de manhã até a tarde. Ninguém deu um glória a Deus sequer. Caiu todo mundo de joelhos chorando. Elias pregou uma mensagem poderosíssima, e a Bíblia diz: e ninguém lhe respondeu nada. Então, na hora de a gente parar de se preocupar se alguém vai dar glória ou não, ainda que não produza glória, mas se produzir meu Deus, eu preciso mudar de vida. Meu Deus, eu preciso rever meus conceitos. Meu Deus, eu preciso apagar esses contatos. Meu Deus, eu preciso parar de assistir isso. Meu Deus, eu preciso fazer igual o filho pródigo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Palavras que trazem mudança de vida, mudança de caráter. São essas que despertam a igreja, que põe a igreja para orar, e a igreja que ora, ela vive um avivamento. Então, quando elas acordam, e aqui eu parto para encerrar, todas elas despertam. Porque quando o despertamento vier, todo mundo vai querer participar. Só que só vai participar quem tem azeite. Só que existe, desde os dias de Jesus, um mercado de compra e de venda. Quando Jesus chegou no templo, Jesus expulsou os que compravam, expulsou os que vendiam, e virou a mesa deles, porque se deixar a mesa eles voltam. Aí Jesus pegou as orragues, saiu batendo, libertou os pombos. A casa de meu pai não é covil de ladrões, a casa de meu pai é casa de oração. É claro que há um contexto histórico por detrás ali. Os sacerdotes viram que dava para lucrar em cima do povo, porque o povo vinha trazer o sacrifício, trazia de longe, corria risco do animal se machucar. O animal tinha que ser sem mancha, sem mácula, etc. O que eles faziam? Vendia mais caro lá no templo, que aí o povo não precisava trazer de longe, comprava aqui e eles lucravam. Quando o sacerdote entende que a igreja virou uma fonte de lucro, não uma fonte de salvação de almas, acabou. Esses pregadores que estão cobrando a entrada de culto vão prestar contas com Deus. Esses pastores que estão transformando igrejas em boates com área VIP para assistir, vão prestar conta com Deus. Esses pregadores que fazem exigências absurdas, hotéis de luxo, tanto de oferta, tanto de só vou se me der tanto, não é, eles vão prestar contas.
E quem anda pagando também. Vamos aqui partir para o jurídico. Vamos partir para o jurídico. Qual pena maior? Para quem rouba ou para quem compra o produto roubado? A pena maior é para quem compra. Porque a justiça entende que o ladrão só rouba porque tem alguém que compra o produto roubado. Então a pena maior recai sobre quem compra. Se a igreja fechasse as portas para os charlatões, para os artistas de púlpito, para os profissionais da fé, e começasse a honrar servos e servas de Deus de verdade, a gente acabava com essa palhaçada de compra e venda e exigências. Mas o importante hoje, quer ver, dói na alma. O senhor passa por isso. O senhor tem agenda, o pastor liga para o senhor, aí ele pergunta: o irmão não pode vir? Não posso, eu tenho agenda esse dia, mas eu conheço um servo de Deus que pode ir aí. Tem vídeo dele? Ele tem quantos seguidores? A aprovação ministerial em muitos lugares por aí não está sendo pela conduta, comprar e pagar. Não dá em cima de mulher por onde passa. Não, a aprovação ministerial hoje está equivalente ao número de seguidores que tem. Está equivalente à fama que tem. Se é famoso, trazendo, porque eles querem atrair público. Não importa o estrago que vai ficar na igreja. Porque quando eu coloco um profano em cima do púlpito, pode lotar, pode ter multidão de pessoas, mas o estrago, a conta vai vir depois. Aleluia. Mas hoje estão preocupados, irmão. Até uma vez quiseram me censurar. Gabriel, tu cresceu na rede social, hein? E olha que teu tipo de pregação não é para dar seguidor não, hein? Tu cresceu na contramão. Eu falei: pois é, né? Mas eu nem ligo muito para isso não. Ele: mas é bom. Agora tem um porém. Tem grandes congressos aí e tu tem mercado. Tu pode cair nesse mercado aí, cara. Aí tu vai virar, tu vai estourar. Mas apesar de tu ter mercado, tu só entra nesse mercado se tu mudar teu estilo de pregar. Você tem que agradar mais o povo. Aí eu fui para casa pensando: Jesus, que negócio é de mercado? Jesus disse: não se preocupe não, meu filho. Se o mercado não te aceitar, a seara é grande e ela te aceita. Mas de fato existe um mercado que ou você fala o que eles querem ou você não entra. Mas eu não faço questão. É melhor ficar dentro de cova, sendo sustentado a pão e água por Obadias, do que sentar em mesa farta de Acabe e Jezabel e ir para o inferno quando o fogo descer. Aleluia. Eu vou liberar uma palavra profética. Jesus vai acabar com esse mercado de compra e venda. Aleluia. Agora entenda. Por que eles não querem que Jesus acabe com esse mercado? Basta se olhar: Jesus entra, acaba com a compra e venda e começa a acontecer milagre. E as crianças começam a cantar perfeito louvor. Os fariseus ficam indignados, porque os fariseus não querem milagre e nem querem o perfeito louvor, porque o perfeito louvor não vende. O perfeito louvor não bate milhões de visualizações, mas o perfeito louvor liberta. O perfeito louvor transforma. Eles ficam indignados. Olha aí, Jesus, manda eles calarem. Jesus, vocês não leram que é das crianças que sai o perfeito louvor? E Jesus está curando todo mundo, está acontecendo milagre. Eles não estão interessados nos milagres, eles estão interessados em lucrar. Mas a igreja de Cristo, ela prefere o perfeito louvor e os milagres no meio delas. Mas os milagres só voltarão a acontecer se a gente fechar as portas para o mercado de compra e venda. E detalhe, o que acontece? Olha só, elas despertam todo mundo. Elas olham: dá-nos do vosso azeite, porque nossa lâmpada se apaga. Vai aos que vendem e compra.
E quem fica de fora? Quem está comprando e quem está vendendo. Quem buscou do jeito certo entrou. Mas quem estava comprando e vendendo ficaram de fora. Oh glória, não podemos baixar a guarda, não podemos compactuar, não podemos abrir as portas para esse mercado de compra e venda. Jesus não tem parte com isso. Nós precisamos de um evangelho sério, de cristão sério, aonde o Espírito Santo ainda escolhe o pregador, aleluia, aonde o Espírito Santo ainda usa alguém em sonhos, ainda usa alguém em profecia, ainda usa alguém em revelação, ainda usa alguém para pregar a palavra, ainda usa alguém para cantar louvor, ainda usa alguém para salmodiar. Que volte a essência daquilo que é bíblico em nosso meio, em nome de Jesus. Para mandore calaçoia. A chama não pode se apagar. Jesus está às portas. Oh glória, pelo amor de Deus, não achem um fator de encher a reserva pesado. Os crentes carnais, sabe o que eles vão te dizer? Para que orar isso tudo? Para que ir tanto para a igreja? Para que ir para o monte fazer propósito? Para que eles acham um fardo você ter uma reserva a mais. Que a lâmpada é aquilo que estão aqui vendo, a reserva é aquilo que está em oculto. Mas é o que está em oculto que enche o que está em público. Oh glória. Quer fazer uma oração rápida em público igual Elias? Passe horas em secreto com Deus. Aonde John Wesley orava, o chão afundou 2 buracos assim, onde ficavam os joelhos dele. Os joelhos de Tiago eram como joelhos de camelo. A Bíblia diz orar sem cessar. Não existe avivamento sem oração. Quer saber se o profeta revela de Deus mesmo? Busque saber se ele tem vida intensa de oração. Se não tem, é profetinha que fica ostentando coisa de luxo na internet. Pode saber que tem aplicativo por detrás, pode saber que tem falcatrua por detrás. Agora, se você sabe que esta pessoa, este homem, essa mulher tem uma vida intensa de oração, aí você vai ver Deus realmente usar, falar e cumprir em nosso meio. Se coloque de pé em nome de Jesus.